Olá para todos, todas e todes que estão nos assistindo agora. Deixar claro que o que a gente está postando hoje, neste sábado, dia 10 de maio, é uma gravação, porque houve uma emergência devido a um projeto cultural e o Nirês não poderia participar hoje, dia 10. Eu estou gravando isso aqui na quinta-feira, 2 dias antes. Então, depois de falar ao vivo, como eu já falei, nós estamos soltando aqui essa conversa muito boa com o Nirês, que tem com certeza o arquivo mais diverso e completo do Ceará, e como o arquivo é uma criação dele, com a subjetividade dele atrás da formação desse arquivo, que é crítica, que é histórica, que é sociológica, que é antropológica, que é muito bom, e com certeza todos nós aprenderemos muitas coisas hoje ouvindo o Nirês. E o nosso tema de hoje, dentro do 12º Seminário Sertão Seca, Memória e Cidadania, Campo de Concentração Nunca Mais, é exatamente, vamos ter uma conversa aqui, amigável, tranquila, sobre os campos de concentração de todas as secas do Ceará. Nirês, prazer estar com você. Prazer meu. Se você quiser se dirigir ao pessoal que está lhe assistindo, fica à vontade. Pessoal, bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, conforme O horário, né? o horário em que chegam assistindo. Eu também faço isso às vezes. Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite. Pois não, Nirês. Bom, gente, primeiro é uma honra, viu, Nirês, estar aqui com você. A honra é minha. Nosso maior memorialista, É. que não só carrega na memória tudo que for possível numa mente sobre a nossa história e o nosso povo, como tem documentos, em forma de disco, em forma de fotografia, em forma de mapas, em forma de ferramentas, como máquina fotográfica, filmadora, gramofone, disco. Tem a maior coleção de música popular brasileira do Brasil. Do Brasil. Pesquisadores do Brasil inteiro vêm aqui. Eu conheci o Nirês antes até de voltar, eu morava em São Paulo, antes de voltar para o Ceará, através de um paulista, que é ironia. Uma vez um amigo meu, que era historiador, chegou para mim e disse: você sabia que o maior colecionador de discos de MPB do Brasil mora em Fortaleza? Eu disse: não. Ele disse: eu já tive lá o Nirês. Você vê, né? Eu vim conhecer o Nirês lá por fora, né, Nirês? É uma ironia, mas isso mostra a importância do Nirês para qualquer pesquisa e pesquisador, sobretudo da MPB e de outras memórias e histórias do Brasil. Dito isto, vamos entrar aqui no tema. E Nirês, e quando eu estiver falando, se você quiser me interromper, fica à vontade, viu? Nirês, eu sei até que você tem esse livro, É. que depois vocês vão ver aí. O Nirês tem na biblioteca dele, que ele tem uma biblioteca maravilhosa. Nesse livro aqui, ele tem algo fantástico. Porque este livro aqui, do Raimundo Girão, A História Econômica do Ceará, e esse aqui é um livro antigo, ele mostra que o campo de concentração mais antigo do Ceará não é o da seca de 1877, 1879, não. É o campo da Amélia, na seca de 1845. Nirês, essa informação do Raimundo Girão, como é que você avalia, qual a importância dela para a história, dele trazer para a gente essa informação? Bom, a gente encontra muitas informações interessantes em vários livros sobre vários assuntos e que a gente não conhecia. Né? Essa informação é uma informação que compacta, né, compacta e impacta qualquer pessoa que leia, né? Porque na realidade ninguém sabia disso, né? Até ler esse livro. É verdade. Né? Apesar, após ler o livro, aí todo mundo vai ficar sabendo. Mas a importância dessa notícia, a importância da comunicação desse fato, é que tem a maior importância, porque ali é o ponto de partida de toda a literatura em volta desse assunto. Com certeza, com certeza. Quando eu li aqui no livro, que ele fala do Campo da Amélia, que foi algo para mim assim, fascinante saber, uma das informações que a partir disso ele nos remete, porque a partir daqui é como quem descobre a mina de ouro. Quem chega depois acha ouro, mas quem foi o primeiro que descobriu o ouro é aqui, né? Interessante esse campo de concentração no Campo da Amélia,
porque na época ainda não existia o trem. Né? Verdade. Isso que existiria lá no Campo da Amélia. Verdade. Né? Porque se já existisse o trem, se justificaria. É verdade, Né? é verdade. Mas não, deve ter sido É. outra motivação. Você tem ideia, a partir daqui, ele me remeteu a duas coisas importantes. É como você diz, quando você encontra a informação, impacta, mas também transforma. A gente faz uma pesquisa que, digamos assim, um mergulho mais profundo. Duas coisas aqui me conduziram para coisa diferente, Iris. Uma, de saber que o primeiro campo de concentração realmente montado numa seca foi o Frei Serafim, os capuchinhos, foi a igreja. Não foi o Estado brasileiro ainda, foi a igreja. Agora é importante lembrar, e aí vem a curiosidade maior, é que essa experiência do Campo da Amélia, que é fazer abarracamento e utilizar essa mão de obra abundante em troca de comida, eles copiaram a experiência dos aldeamentos, que eram campos de extermínio de índio. Então, veja, esta obra nos remete, aí você faz a conexão, porque nada vem do nada. Eu tinha essa dúvida, de onde é que vieram os campos de concentração? O Raimundo Gerão, nessa obra fantástica, mostra como é que nasce ainda no Império, em 1845, e nos remete a partir daí a outros pesquisadores. Aí você tem um projeto Pompeu Sinimbu, já na seca de 1877, que é o senador Pompeu, que é o nome da rua Senador Pompeu, o nome da minha cidade natal, que é Senador Pompeu, que diz assim, ó o que o Pompeu diz, vamos copiar a experiência do Frei Serafim lá em 1845. Só que aí é o Estado brasileiro que passa a cuidar de campo de concentração. Aí muda tudo, que é o Estado. Aí você entra naquela teoria de viver e deixar morrer do Michel Foucault. Mas sem dúvida, Nireis, você quer fazer alguma consideração antes de entrar na seca de 1877 sobre esse livro? Não, vamos para 77. Pronto, vamos para 1877. Qualquer lembrança a gente volta aí. Tranquilo, fica à vontade, para voltar onde você quiser, Nireis. Se você entender que quer voltar, voltemos. Olha, eu estou conversando com o Nireis a partir de livros, porque o Nireis a gente está trabalhando com documento. Isso é muito importante. Então, o que nós estamos aqui, apesar de ser uma conversa amigável, mas claro, uma conversa muito rica culturalmente, é muito importante a gente dizer, é ciência que nós estamos fazendo aqui. Nós temos, tudo que a gente está falando aqui, nós temos fotos, dentro da possibilidade da tecnologia da época, e livros. Né? Inclusive do Campo da Amélia, eu esqueci, o Nireis tem uma das fotos mais antigas da região, que seria hoje aquela parte na frente da estação João Felipe, que hoje é a Estação das Artes. Pesquisando aqui, eu pedi ajuda ao Nireis, e graças ao acervo dele, que é maravilhoso de foto. Né? Quantas fotos você tem aqui, Nireis? Você calcula quantas fotos? Rapaz, umas 27 mil. 27 mil fotos. E ele encontrou, que é ele que conhece, uma foto de 1870, não é isso, Nireis? E essa foto é a foto mais antiga daquela região, em frente à Estação João Felipe, à Estação das Artes, hoje, onde foi instaurado o Campo de Concentração da Amélia. É hoje a Praça Castro Carreira. Né? Castro Carreira, né? Então, é ali em frente à Estação João Felipe, né? Em frente à estação, entre a 24 de maio, General Sampaio, João Moreira e Castro Silva. E o que o Nireis disse há pouco é muito importante resgatar. Não tinha trem em 1845. O trem, aquela estação ali, já é de 1870 para frente, né, Nireis? Então, veja, os campos de concentração, eles nascem com a cultura dos aldeamentos, através da igreja, e depois o Estado assume. Bom, vamos à seca de 1877 1879. Eu tenho em mãos aqui o relatório que o grande escritor, ativista cultural, cientista, Rodolfo Teófilo, escreveu. Ele não só escreveu um relatório, como publicou um romance magnífico, A Fome, sobre a grande seca de 1877 e 1879. Nireis, nesse livro, ele diz algo que é assustador. Duas coisas que ele diz que é assustadora, que eu gostaria de ouvir sua opinião. A primeira coisa que ele diz que para mim é assustadora, é que Fortaleza, naquela época, entre 1877 e 1879, recebeu mais de 100 mil retirantes. E a segunda coisa que ele afirma aqui, que para mim é estarrecedora, é o Dia das 1000 mortes. Por favor, Nireis, nos fale sobre isso, sobre esses dois episódios aqui no relatório dele. Rapaz, isso é um levantamento que foi feito na época, né? Quando se diz 1000 mortes, pode ser 900 e tanto, como pode ser 1200 e tanto. Não é um número preciso, mas é em torno disso. Então é um número
importante e até demais, né, para a época, mesmo para a época. Inclusive ele narra com muito detalhe que ele escrevia divinamente bem. É, Quem lê a literatura e os textos do Rodolfo Teófilo é uma coisa maravilhosa, não é? Rodolfo Teófilo tem uma propriedade que eu só encontrei depois no Gustavo Barroso. Você começa a ler o livro dele, você vai até o fim. Fascinante, Não fascinante. dá para parar. Sobre esse livro dele, A Fome, que é um clássico da literatura brasileira, é muito importante dizer que o 15, ele tem muito de A Fome. Você percebe, você concorda com essa minha afirmação? Claro, nós estamos conversando aqui, cada um tem sua opinião, mas, Nirez, você acha que a Raquel de Queiroz ela é magnífica, é original, mas como se trata de uma família também que vem da seca para Fortaleza, você vê alguma similaridade ou influência, a sua opinião que é importante aqui? A Raquel era uma leitora, né? Certo. Então, certamente ela leu esse livro e outros mais a respeito do assunto. E não tem como ler Rodolfo Teófilo. E não tem como escrever sem jogar no que escreve o que está guardado na memória, né? Perfeito, é verdade. A memória que dá identidade e era construída pelo que você lê, pelo que você aprende, né? Verdade, Nirez. Bom, quem está falando isso é o maior memorialista hoje do estado do Ceará. A gente só tem que aplaudir e concordar, né, Nirez? Antes do Rodolfo Teófilo escrever A Fome, o José do Patrocínio escreveu esse livro. Ele era um jornalista que morava no Rio de Janeiro. Ele escreveu esse livro, Os Retirantes. Neste livro aqui tem muitas coisas interessantes. É uma obra com 2 volumes, mas eu quero pegar uma nele, assim, eu gostaria de ouvir sua opinião. Ele diz uma frase aqui que eu entendo que é uma frase maravilhosa, que é uma frase que pode virar meme, que retrata bem a realidade social daquele período da Grande Seca, 1877, 1879. Ele diz assim, ó: a seca terrível é um inverno bom para muita gente. Como é que a gente destrincha essa frase dele? Mas ainda hoje continua sendo. Todas as grandes catástrofes, né, têm os 2 lados. Né? Tem o lado de ajudar o que necessita, né? E tem o desvio da verba pública para os que vivem dela. Né? A seca em todo o Nordeste, né, no tempo do Denop, sempre houve verbas desviadas. Né? Sempre houve casos terríveis. Na década de 20, por exemplo, quando era ministro o cidadão que hoje é avenida em Fortaleza, Francisco Sá, certo. Né? O AC Mendes, que era dono do jornal Correio do Ceará, denunciou os roubos da Ifox. Né? O que aconteceu? O denunciante foi preso. Ou seja, continua do mesmo jeito. O José do Patrocínio, você disse que ele teve no Ceará. Ele teve em que situação? Além da seca? Ele veio e construíram um mole para ele recebê-lo. Ele foi exibido, foi batido foto. Essa foto foi até reproduzida num cartão telefônico. Aqueles cartões que existiam de telefone, tem um deles que tem essa foto. E ele hospedou-se num hotel que tinha aqui chamado Hotel do Norte, que ficava ali na esquina da rua João Moreira com Floriano Peixoto. Ele e a esposa dele estiveram lá hospedados. Né? Esse livro aqui que ele escreveu é um romance histórico, mais uma coisa, Nirez. Ele fala realmente dos desvios dos mantimentos, nos abarracamentos que tinha, que eram vários, na Grande Seca de 1877, 1879. E uma coisa que ele denuncia na época também era o envolvimento do clero da época com o poder público. Ele era, inclusive, ele tem aqui vários momentos que ele é claramente anticlerical. Ele faz uma crítica, porque o poder se somava. Eu tiro pela minha cidade, por exemplo, na seca de 32, na minha cidade, Senador Pompeu, lá no Sertão Central, onde tem o único campo de concentração tombado, a nível municipal e a nível estadual, o padre da época era primo do governador. É porque, na verdade, naquele tempo, as famílias poderosas, a aristocracia,
parte ia para a política, parte ia para a igreja. Então, o padre da Carolina Aderaldo, na minha cidade, era um homem que, parente do governador. Então, nunca foi lá no campo de concentração de Santo Pompeu. Acredita, ele, padre da cidade, nunca foi sequer lá. Você tem ideia? Então, veja, realmente, o Zé do Patrocínio, como jornalista, ele era um jornalista investigativo, era? Era, Porque- deve ter encontrado muitas dificuldades porque ele era preto. E aí tem isso também, É, tem essa também. deve ter encontrado muitas dificuldades. E eu ouvi dizer, aí eu vou contar a você, que talvez você possa afirmar isso, diz que ele teve em Redenção. Teve, Nireis? Teve. No interior aqui. Mais precisamente em Acarape, né? Porque Certo. naquela época a cidade de Redenção ainda não existia, né? Ah, certo, Era certo, Acarape. certo. Então ele esteve lá. Ele fez parte do movimento. Tinha Uhum. forte influência dentre os abolicionistas da época. Então, obrigado por confirmar, porque eu ouvi falar. Eu não encontrei documento, mas eu tenho certeza que você, então, José do Patrocínio, além de ter estado em Fortaleza, esteve em Redenção. Ele não viria a Fortaleza e deixaria de ir ao centro, né, abolicionista, que era Acarape. Você sabe dizer se ele fez alguma matéria jornalística sobre Acarape no Rio, nos jornais da época? Você tem alguma informação? Não, disso? não tenho. Não tem, né? Não sei. Ok. Vamos à seca de 15, porque aqui a gente já viu. Os campos de concentração das secas surgiram em 1845, aqui em Fortaleza. Essa tecnologia de poder surgiu aqui na cidade de Fortaleza, né? E Fortaleza não deve ter vergonha da sua história não, porque a história dos campos de concentração não é a história de Fortaleza, é a história de como os poderosos de Fortaleza tratavam os pobres excluídos, os retirantes que vinham aqui atrás de socorro, que já eram retirantes porque não tinha nada, não tinha terra, não tinha comida, só a estrada mesmo. Então, na verdade, o que quando a gente fala de preservar esses locais, não é porque gosta de tragédia, de desgraça, não é para denegrir a cidade, digamos assim. Não, é porque é a história e essa relação da aristocracia, dos poderosos, dos latifundiários, com o povo é que isso denuncia. Por isso, e é um dos grandes papéis da história, é aprender com a história para não cometer os mesmos erros. Mas o que, pelo que o Nireis disse que tudo ainda está hoje, então não aprenderam com os erros, né, Nireis? Pelo visto aí, né? Bom, Agora, descobriram a terra, né? aham, O Portugal descobriu o Brasil. Descobriu não, invadiu, né? é verdade. E, tendo descoberto o Brasil, apossou-se das terras, dividiu as terras e entregou aos poderosos portugueses. Exato, né? exato. Aí, essa terra, né, hoje em dia é o maior trabalho do mundo para devolver para o índio. Né? Um local para o índio morar hoje em dia é difícil. É verdade. Encontra dificuldade entre os brasileiros. Não, eu fiz um documentário em Calcaia com os tapebas. Aí eu conheci um cacique chamado Cacique Alberto. Eu gravei com ele ali na beira do Rio Ceará. Sabe o que ele disse para mim? Que teve um deles lá que morreu e não tinha onde enterrar. Quiseram enterrar ali perto da estrada, não deixaram. Aí foram para o cemitério. Eles eram tão pobres que não tinha nem uma cova para enterrar. Aí ficaram andando com o cadáver. Isso o Cacique Alberto disse para mim. Eu tenho um gravado, que ele é um tapeba, que Calcaia ali originou-se de um aldeamento indígena, que era um campo de extermínio de índio. Gente, só enterraram esse coitado depois de andar com esse cadáver para todo canto, porque uma mulher teve pena e doou um pedaço do terreno que a família tem no cemitério em Calcaia para enterrar. É o que você está dizendo. Até para ter onde ser enterrado, fica difícil, porque quando você pega a Morte e Vida Severina e pega aquela música do Chico Buarque, ainda diz que o Severino tinha a cova, mas você vê que aqui nem a cova tinha. Ou seja, pior da com a situação de Morte e Vida Severina. Bom, vamos à seca de 15. Sobre a seca de 15, eu trouxe um relatório que o Rodolfo Teófilo fez. Relatório, como o nome está dizendo, não é romance. É um documento que relata fatos. É quase um trabalho de jornalismo, né? É um documento. E o Rodolfo Teófilo, ele era um grande pesquisador. E temos um clássico da literatura brasileira, que Raquel de Queiroz, cearense, e que graças a este livro, O 15, que é a seca de 15, ela entrou para a Academia Brasileira de Letras. Do relatório do Rodolfo Teófilo, eu queria que eu pedir um comentário ao Nireis aqui. Nireis, o Rodolfo Teófilo narra aqui que quando soube
que o governador, o Benjamin Barroso, que era o Liberato Barroso, nascido em Quixeramobim, no Sertão Central, né? Quando ele quis tirar o pessoal do passeio público, e eu vi até umas fotos num livro que é do seu arquivo, e também uma foto na Estação João Felipe, que quem publicou o livro atribui a você. O Rodolfo Teófilo diz aqui que foi contra tirar o pessoal do passeio público para colocar no campo de concentração. E ele narra nesse livro, que dá muita importância a esse livro, o momento que mudaram o nome de abarracamento, que assim foi chamado em 1845, e em 1877, 1879, para campo de concentração. E a mudança do nome retirante para flagelado. Então ele foi falar com o governador e protestou, dizendo que não concordava, porque eu morri tudinho, de febre tifoide. Ele até diz, o campo de concentração, que eu não concordo com esse nome, vai virar um campo santo. Ele diz isso. E hoje a gente viu que virou. Nireis, como é que você analisa essa militância do Rodolfo Teófilo em relação aos campos de concentração, ser contra concentrado, e como intelectual ter ido lá no governador e cobrar dele para não fazer isso? Como é que você analisa este personagem e este fato de mudar o nome? O Rodolfo Teófilo era um revolucionário. Né? Um indivíduo ele era farmacêutico, né? Ele produzia vacinas, né? Vacinava o povo. Né? De graça, né? De graça, de independente do governo, o governo trabalhando contra ele. Né? Mas ele fazia. Então ele era um sujeito um pouco à frente do seu tempo. Né? Então ele antevia determinadas coisas que a gente até hoje é difícil de ver. Né? Então a diferença de campo de concentração para barracamento, ou de terminologias, né? É importante. É importante porque influi na maneira da pessoa de pensar. Certo. Então, era um sujeito formidável, Rodolfo Teófilo. Com certeza. E você veja que ele também fez o relatório da seca de 1877 e o romance A Fome, que é um clássico. Sobre o Rodolfo Teófilo, ainda antes de entrar em Raquel de Queiroz, Nireis, sempre que eu vou a São Paulo, eu vou ao MASP. Eu gosto muito do Museu de Arte de São Paulo. Lá, uma das obras mais visitadas são as pinturas do Portinari, que é a Criança Morta e os Retirantes. Nireis, eu não tenho dúvida, depois que eu li A Fome bem umas 3 vezes, e vendo aquela pintura que o Portinari leu A Fome, e eu acredito que aquela pintura expressionista dele bebeu na fome. Você conhece algum documento que possa corroborar essa minha suspeita? E o que você pensa disso? Não conheço nada contra isso, nem também não conheço nada que corrobore, mas acredito, né, piamente nisso. Eu pesquisei, eu tentei compreender onde o Portinari foi beber. Eu fiz uma pesquisa, fui até em Sebos, em São Paulo, né? O que eu encontrei, Nireis, de interessante, foi o Portinari justificando por que ele pintou. E são as obras do MASP mais visitadas, viu? Ou seja, o tema dessa obra é o Nordeste brasileiro, que é o Brasil, que o Brasil foi invadido aqui, né? E mais ainda, que é interessante, o primeiro local do Brasil que os europeus puseram o pé não foi lá na Bahia, não foi aqui no Ceará, em Ponta Grossa. Né? Lá na região ali de Capuí, foi o Vicente Pinzon, que era espanhol, 2 meses antes de Cabral. Então foi aqui no Ceará que o Brasil foi invadido. Mas não pôde primeiro. tomar posse por causa do Tratado de Tordesilhas. Se existia o Tratado de Tordesilhas, é porque já se sabia que existia o continente. Exato. Não, e o pior, o Capistrano de Abreu, que era defensor disso, ele disse claramente, nos diários do Vicente Pinzon, e ele cita a pessoa daqui. Eu encontrei outros pesquisadores aqui do Instituto Histórico do Ceará, que tiveram nos arquivos na Espanha e em Portugal. Não tem a menor dúvida de que quem primeiro invadiu aqui, o europeu que primeiro invadiu aqui, foi o Vicente Pinzon. Tanto que aí ele saiu lá de Capuí e foi na direção aqui subindo. Aí ele passou aqui em Fortaleza, desembarcou ali na Barra do Ceará, tem registro dele. E ele descobriu o rio Amazonas mais acima e chamou de Amazonas. E tem um diário dele. Então, na verdade, a primeira invasão europeia começou em Ponta Grossa, em Capuí. Eu fiz até um vídeo sobre isso, eu estive lá no local. E eu publiquei
no YouTube, teve mais de 20 mil visitas. E quem duvidar, eu tenho um monte de livro que eu guardei. Não adianta vir com conversa. Eu tenho um monte de documento, porque é importante estar documentado. Então, vamos aqui para Raquel de Queiroz. Neilson, eu queria que você comentasse aqui algo muito importante, que eu tenho certeza que você vai nos ajudar a iluminar essa relação histórica e sociológica dos fazendeiros com os moradores, né? O 15, que é o ano seca de 1915, ela chamou de o 15, um nome, você vê, né? Ela criou um substantivo ao escrever o livro. Escreveu, era muito jovem, né? E a casa em Fortaleza, onde ela morava, onde ela escreveu, eu visitei, que inclusive não é bem cuidada, mas ainda está de pé a casa aqui dela, eu visitei lá, né? Aonde? Eu não lembro o bairro, mas... No Pici, ela morou É lá. no Pici. Mas ela nasceu na Rua Senador Pompeu. Não, tanto é que quando eu fui na casa da Senador Pompeu, quem me ajudou a achar foi você, eu liguei para você. Porque eu soube que ela escreveu o livro lá, mas nasceu ali no centro. Mas quando eu cheguei no centro, não tinha mais o número, nem a rua, o número era o mesmo. Aí eu liguei para você no dia lá, não sei se você lembra, foi o Nires que me ajudou, graças a ele eu consegui localizar a casa onde nasceu Raquel de Queiroz. Agora é um lugar que é de venda, virou uma galeria, né? E o que me espantou no dia que eu fiz esse vídeo, eu fiz o vídeo e está no YouTube. Inclusive lá eu agradeço a você, eu digo que se não fosse seus arquivos, que não tinha mais nada para identificar. E parece que foi dividida a casa. Uma parte é uma galeria, né? Está irreconhecível o local. Eu só consegui com certeza identificar porque Mas eu eu liguei. ainda alcancei ali a casa onde ela nasceu, funcionando lá o jornal O Democrata. O Democrata funcionava ali. Foi. Eu vi esse jornal lá no Arquivo Público. Eu não sabia disso não. Eu tenho algumas fotos dele muito boas, com umas matérias interessantes, né? Mas aí, Nires, aqui nesse livro, o 15, que é um romance, quem não leu, leia. Para quem é preguiçoso para ler, é pequeno, você lê em 2 dias. Porque tem gente que quando vai ler o livro, olha logo quantas páginas tem. Então, assim, não sacrifica não, é um livro pequeno para ler. Então, veja, ela faz uma afirmação aqui que, para mim, mostra bem a relação exatamente dos que receberam as terras, que é a política de Sesmaria, que era para portugueses e para quem tinha um exército particular para matar índio. A Raquel de Queiroz, ela narra um momento em que a dona da terra em Quixadá chega para o Chico Bento, que é o pai da família, e diz assim: olha, está tudo seco, não vai ter plantação, as vacas que não foram vendidas já foram soltas na mata, não precisa do seu trabalho, pode ir embora. E essa cena é uma cena onde começa a jornada do Chico Bento lá em Quixadá e vem para Fortaleza, para o Campo do Matadouro, que fica ali atualmente na esquina da Bezerra de Menezes com José Jataí. E quando ele vem, é uma jornada funesta, porque morre um filho, a cunhada fica em Baturité como prostituta, e de lá para cá a família vem se desfazendo até chegar no campo de concentração do Matadouro. E essa terminologia, campo de concentração, ela usa várias vezes. Está aqui no livro. Campo de concentração. Essa relação do dono da terra com o morador que vira retirante, como é que você analisa, Nires? Como é que você vê isso com todo o seu pensamento histórico, crítico? Como é que você vê isso? Rapaz, essa relação nessa época, eu acredito que seja parecido com o regime feudal. Né? Certo. Porque o sujeito está ali praticamente escravizado, né? Com direito somente a comer e dormir, né? E trabalhar. Certo. Né? Então é uma espécie de regime feudal. Não tem um amanhã. Talvez. Nires, e como a história que a gente está conversando agora é presentificação do passado, nós estamos no presente falando do passado. Mudou isso. A elite da época, que era a elite rural, e hoje você tem a elite do capitalismo. São os empresários, os banqueiros, vamos dizer assim. É o mercado, entre aspas, o mercado. Mudou essa relação com os pobres brasileiros? A terminologia, somente. Só a terminologia.
Mas a prática, A você, prática é a mesma. na sua Na opinião, minha opinião é a mesma. O rico continua acreditando, não é maldade, mas ele acredita que o pobre é inferior, que tem que ser explorado. Ele acha comum. isso que você está dizendo, talvez a gente possa atualizar. Recentemente eu vi o ex-presidente do Banco Central defender o congelamento do salário mínimo Exato, por 6 anos. exato. Veja só, é alguém rico, banqueiro, né? Quando é exatamente o contrário, o salário mínimo deveria ser atualizado em 6 anos. Sim, sim, sim. Ó, importante dizer que quando Getúlio Vargas criou o salário mínimo, todo o mercado da época foi contra. E nós temos uma política de reajuste do mínimo instaurado desde o primeiro governo Lula, que depois foi tirado. Essa política faz com que o mínimo aumente, além da correção da inflação, o aumento do PIB para dividir a riqueza. Essa é a ideia. Exatamente. O que acontece? O que aconteceu nos primeiros anos, quando se adotou o aumento do mínimo, a correção da inflação, que não é aumento, é só permitir que você atualize o salário mínimo e compre o que comprava no ano anterior. Mas aí, o que foi criado? Ora, se o PIB aumentou, você só divide renda se aquele aumento do PIB chegar até os pobres. Essa era a ideia do reajuste do mínimo. O que aconteceu nos primeiros anos? Esse pobre que recebe o mínimo, ele vai comprar. O dono do comércio vende mais. Exatamente. O fabricante de geladeira vende mais geladeira. O fabricante de moto vende mais moto. Ou seja, o nosso capitalismo ele é tão atrasado que ele não entendeu ainda que para ter cliente, o cliente precisa ganhar. Ora, Exatamente. quanto mais o pobre ganhar, mais ele vai gastar. Esses donos de comércio e de indústria precisariam acordar para o fato de se toda a população ganhasse o dobro, ele ia vender mais do que o dobro. Exatamente. Muito mais Ia do que produzir mais que o dobro, empregar Exatamente. mais que o dobro e o Estado Exato. arrecadar. É isso aí. Isso aí que Mas eles pensam diferente, eles pensam assim, ora, se fulano ganhar mais, quem é que vai varrer minha rua? Quem é que vai plantar para mim? Né? Isso. Então, pelo que você narra, dá para afirmar que é uma mentalidade ainda escravagista? Escravagista. Dá para afirmar assim, Nirês? Dá. Porque o Nirês, além de todo conhecimento, experiência de vida, o Nirês tem mais de 90 anos. Fora toda a cultura, acervo, conhecimento e com pensamento crítico. Ainda estão aqui, nós não estamos brincando aqui de conversar coisa boba, não. Nós estamos conversando em cima de documento e da história. Porque se a história não servir para a gente pelo menos aprender a não errar mais, então nós estamos perdidos. Perdido. Né, Nirês? Aí, Nirês, e toda a saga do Chico Bento até Fortaleza, passando ali por Itapiúna, Capistrano, Redenção, Pacatuba, até chegar aqui. Como é que se abre? Porque eu vejo que Morte e Vida Severina bebeu aqui no Chico Bento. O menino lá, o João Cabral de Melo Neto, eu acho que leu o 15. Como é que você analisa essa saga até um campo de concentração? Pois é, o pior é depois dessa saga todinha ele chegar num campo de concentração. Ele não avançou muito, né? Porque se ele chegasse, andasse isso tudo para melhorar de vida, mas o campo de concentração não o faz melhorar de vida, né? Realmente, é como se saísse do pior para o outro pior. É isso, né? É isso. Agora veja, esse campo do Matadouro, que é ali na esquina da Bezerra de Menezes com José Jataí, em 32 virou o campo do Otávio Bonfim, que era o nome da estação que fizeram ali, que já destruíram, né? Porque em 1922 morreu o engenheiro da Refesa, rede ferroviária, chamado Otávio Bonfim. Certo. Aí a parada do Otávio Bonfim, puseram o nome de parada Otávio Bonfim. Então era uma homenagem ao engenheiro da RVC. Aí quando construíram a estação, passou a ser estação Otávio Bonfim. Ela fala que a concentração do Matadouro. Ali tinha realmente um matadouro? Tinha um matadouro no local onde é hoje a Regional 1. Então quer dizer que os retirantes foram concentrados do lado do gado. Foi. Que era um gado no curral para morrer,
Era. E o Tinha povo morrendo. Tinha um matador, do lado da praça tinha o forno de incineração do lixo, Uhum. e do lado de cá passava o trilho do trem. E botaram o pessoal do lado do trilho, né, que chegava de trem. Entre o matador e o trilho. Então vocês vejam, isso aqui que o Niri está narrando, né? Se a gente parar para pensar um pouco, veja só, do lado de um matadouro, onde se matam bichos, tinha um forno de cremar animais e colocaram os retirantes do lado do gado que estava no curral para ser morto. Tem a expressão que os retirantes usavam para esses campos de concentração, que eles chamavam currais do governo. Será que pode ter alguma... Vem daí, do lado do curral ali, pode ter alguma metáfora, Nereis? Não sei. Mas estava do lado do curral, né? Tava. Como o gado. É. Só que o gado morria para alimentar os outros, e o pessoal morria de fome e para ser enterrado, né? Quer dizer, o gado ainda era melhor tratado do que o... E a ajuda que vinha do governo para os campos de concentração eram ínfimas. Certo, certo. Ou seja, Era só para justificar. certo. Então talvez que você esteja dizendo, eu conheci uma sobrevivente lá em Cariús, do campo de 32 de Cariús, que ela dizia, olha, quando acabou aqui a concentração, a ordem do governo foi queimar todas as fichas, porque eles fichavam retirando pelo chefe da família. Aí ele ia ter direito a uma alimentação, que eles chamavam de, eu digo já o nomezinho, que é um nome que era usado até na Alemanha nazista. Tem um nomezinho que eles usavam, que era uma vez por dia. Aí só recebia quem tivesse a ficha. Só que quando foram destruir o campo, pegaram as fichas e tocaram fogo. Diz que o fogo era tão alto que via de longe. Tocaram fogo nos abarracamentos. Por isso que senador Pompeu, a gente vai já falar disso, é o único campo que foi tombado, porque eles cometeram um erro. Fizeram o campo de concentração usando o canteiro de obra abandonado do açude de Patu, cujas obras começaram em 19 no governo Epitácio Pessoa, e foi suspenso pelo mineiro que sucedeu Epitácio Pessoa. E ele suspendeu as obras, e todo aquele canteiro de obra, vários casarões e 200 casas dos operários, virou um campo de concentração. Só que aí, qual foi o erro do governo? Não era como os demais, só abarracamento que tocava fogo, não tinha como tocar fogo naqueles casarões. E ainda teve o cemitério, aí eu vou já entrar aqui, eu já entro em senador Pompeu. Mas Nereis, então, pelo que você está narrando aí, e o Nereis está presentificando a história, então a nossa elite não aprendeu com os erros do passado. Não. Porque aí é uma questão de foco. Certo. A visão da elite Certo. não deixa ele progredir. Eu me lembro de uma entrevista do Darcy Ribeiro, ele dizia, o Brasil é rico. Agora é um país muito rico, onde a riqueza está na mão de poucos. E tem muito pobre. Não é, gente, nós estamos entre os 10 países mais ricos do mundo. Dia desse, eu passando ali na João Pessoa, toda aquela esquina da universidade ali, sempre tem famílias, crianças pedindo esmola, debaixo dos viadutos. Um país com a riqueza que nós temos, não se justifica que essa exclusão continue. Ali são os retirantes de hoje, é como você disse, pegando o que você acabou de dizer, ali estão os retirantes de hoje debaixo das pontes. Exatamente. Né? Não é brincadeira. Então, São coisas que não se justificam. é, Se justifica um mundo onde existem as Nações Unidas, com órgãos especializados, e o dinheiro que tem, que existe ainda a fome que existe na África. Não se justifica. E mais ainda. E o dinheiro que é gasto com armas e na construção de guerras, países que enriquecem com as guerras. Quer dizer, que a injustiça vem de muito longe. Realmente. A importância dessa reflexão que nós estamos fazendo a partir da história é que é preciso aprender com a história. E é preciso, com a experiência histórica e a aprendizagem, melhorar a realidade social. Ninguém está defendendo aqui que toma as coisas de todo mundo, não. Mas que pelo menos, com toda a tecnologia que tem, terra e produção, não haja uma pessoa passando fome, não haja uma pessoa sem terra. É a questão da justiça social. É isso. Mas essa reflexão importante porque se a gente ficar falando só do passado, como algo que ficou lá, o Nereis acabou de afirmar com toda a experiência e autoridade dele, e tem autoridade para isso, tem competência para isso, que não mudou. E a gente percebe isso. Então nós vivemos num país muito rico,
um dos maiores países do mundo em termos territoriais, tem os maiores rios do mundo, a maior floresta do mundo, a maior produção agrícola do mundo, o maior litoral do mundo e a maior quantidade de povo do mundo. E os maiores ladrões do mundo. Aí, se lê história, é isso que você vai ver. O que é Canudos? A guerra de Canudos, se não os ladrões da época, destruindo a única cidade em que aquele povo vivia livre, produzindo, se alimentando bem, Exato. né? E o que fizeram? Olha, eu estou perdendo minha mão de obra. Meus moradores estão indo para Canudos, vamos destruir isso ali. Porque aqui eu preciso, é o que você acabou de dizer, de alguém para plantar para mim, para criar de meia comigo, para ser meu escravo. Canudos é mais um exemplo. O perfil do morador de Canudos é o mesmo perfil do povo dos campos de concentração dos retirantes. Muito importante dizer isso, viu? Porque cada época tem seus ladrões. Gente, uma defesa aberta na mídia de congelar salário mínimo por 6 anos é para matar os pobres. É um tipo de extermínio, não é não? É um tipo de extermínio. Sinceramente, é uma linguagem nazista de extermínio. Quando o salário mínimo está defasado. Sim, sim. O DIEESE tem um estudo que se você fosse, se o salário mínimo de hoje fosse igual ao da Era Vargas, era muitas vezes superior. Quando foi estabelecido em 1942 o salário mínimo, o poder de compra dele, comparado com os preços da época, ou seja, hoje um pobre seria considerado rico. Com certeza, com certeza. Veja só, e foi Getúlio Vargas que criou. Getúlio Vargas é um personagem complexo e muito interessante. Talvez um dos maiores políticos do Brasil, apesar de ter começado como de direita, mas fez uma política social de esquerda, né? Que então, o mais interessante é que ele se baseou na parte da CLT, né? Ele se baseou no integralismo. Foi. Do Mussolini. Da Itália. Não, ele por algum período, ele flertou com o nazismo. Foi. Ele chegou a mudar a cor do fardamento do exército para verde. Porque a farda da Alemanha era verde. Isso que. Mas depois o que aconteceu? Com o processo da guerra, ele acabou se aliando, na época, ao pessoal que lutava contra o nazismo. Né? Tanto o pessoal da Europa quanto os países da América. Bom. Aí, para entrar na Segunda Guerra, ele negociou com o Roosevelt. Né? Se era o presidente dos Estados Unidos, né? O Roosevelt, né? Aí morreu antes de terminar a guerra, né? O Roosevelt. Certo. Mas ele tratou com os Roosevelt e conseguiu para o Brasil a indústria metalúrgica. Né? A indústria aquela de Volta Redonda. É de Volta Redonda. Então é aquela indústria lá que é dos anos de aí guerra. entra o Fernando Henrique e vende vende a indústria por pouco mais ou nada. Porque tem muito empresário no Brasil que, simulando que está privatizando bens públicos, eu me lembro uma vez que o Fernando Henrique Cardoso vendeu o Porto Batista, aquela mineradora muito famosa, eu esqueci o nome dela agora, que é a mais famosa do Brasil, eu lembro já. E venderam, ótimo. Aí quando eu fui ver, ele pagou com dinheiro emprestado do governo. Foi. O O governo vendeu, por pouco mais nada, e o próprio governo pagou. Olha, se for assim, eu viro empresário grande, porque se vender um bem público que vale bilhões, aí na hora que eu for pagar o governo me emprestar, assim é bom ser empresário, né não, Inês? Eu sou empresário nos meu capital, eu uso o dinheiro público. E o que é o dinheiro público? É o dinheiro do povo. Não é à toa, hoje, Inês, que no último estudo feito, 43% do nosso orçamento vai para uma dívida pública, que não é pública coisa nenhuma. E ao mesmo tempo, para a saúde não chega nem a 7% do dinheiro do PIB. E para a questão de aposentadoria, é lá embaixo, é no máximo 20%. E o Fernando Henrique enganou todo mundo, foi reeleito, depois disso foi reeleito, e hoje mora em Paris. Veja só, a história do Brasil é a história dos que têm de mais e os que têm de menos. Quando os que têm de menos conseguem fazer alguma coisa, são exterminados. Por que não se aprende com a história?
Porque é a mentalidade escravocrata que você disse. A verdade é essa. A mentalidade da nossa elite, ela não é... A elite francesa é mais humana, vamos pensar assim. É também ambiciosa. Mas pelo menos lá na Europa, você vai a Portugal, não tem a miséria que tem aqui. Né? Mesmo sendo um país pequeno, a Espanha. Por quê? Porque no pós-guerra fizeram aquela história do Estado Social. E esse Estado Social, que está na nossa Constituição, está sendo todo dia reduzido. É reforma atrás de reforma da Previdência, é a questão de privatização de novo. Quando você tem que o Estado do Bem-Estar Social, que está lá na Constituição, porque, veja só, esse discurso meu aqui não é discurso político, não, é discurso histórico e econômico. Se você pegar a Constituição brasileira, você pega o artigo 1º, está lá, que quais são os fundamentos da República no artigo 1º? O Estado Democrático de Direito, ou seja, vai prevalecer a lei sobre a vontade pessoal. Nós tivemos recentemente um povo aí que quebrou palácios, invadiu o STF para acabar com o Estado Democrático de Direito, que é uma conquista da humanidade, da democracia, desde a Grécia Antiga. Nesse mesmo artigo 1º, no inciso 3º, está a dignidade da pessoa humana, como objetivo do Estado brasileiro. Agora, como é que você vai ter dignidade humana com um monte de gente debaixo de viaduto? Defender que o mínimo, o salário mínimo tem que ser congelado por 6 meses. Rapaz, é demais. É demais. Aí você vai lá no artigo 3º, o discurso aqui é constitucional. Artigo 3º, constitui objetivos da República. Eu estou citando isso porque o Nirês puxou esse assunto e é relevante. Lá no artigo 3º diz o quê? São objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, sem ditadura, justa, que mesmo que tenha pobre, esse pobre tem onde morar e o que comer, e solidária, respeitar o outro, que é fraternidade. Aí, ela continua mais o inciso, que tenha fraternidade, que não haja discriminação. Vão já dizer que esse artigo da Constituição é comunista. Está lá, não foi eu que aprovei não, está no artigo 3º. E o direito à vida está no artigo 5º. Eu estou puxando isso aqui da Constituição, porque isso é o Estado do Bem-Estar Social que o Inês acabou de dizer, que a mentalidade escravocrata que ele está presentificando, que os erros do passado continuam. E nosso papel aqui seria muito cômodo falar só do passado, né, Mirei? O passado, que é aquela coisa que teria... Não, nós estamos presentificando e debatendo e dizendo, olha, vamos aprender com os erros da história e vamos pelo menos construir uma realidade social justa. Eu estou me dirigindo não só aos políticos não, estou me dirigindo à sociedade, à elite econômica. Porque o grande problema é a mentalidade. Você acabou de dizer, a mentalidade, não é isso? Você acabou de dizer muito claramente. É o foco, é como eles veem, eu preciso de alguém ferrado para ser meu diarista, não é assim, Exatamente. né? Bom, entrando agora em 32. Eu trouxe aqui um livro antigo, encontrado em sebo, que tem discurso de Getúlio Vargas, porque os campos de concentração de 1932, da Grande Seca de 32, foi no governo Vargas. Na época do Vargas, o ministro da Aviação, que era da Paraíba, era José Américo. Bom, o Getúlio Vargas, na época dele, eles criaram 7 campos de concentração, que eu considero o aperfeiçoamento dessa tecnologia de segregação. Eles criaram 2 aqui em Fortaleza, o campo do Otávio Bonfim, e aí eu não sabia, que é numa estação de 1922, em homenagem ao engenheiro da RVC na época, que era a Rede de Aviação Cearense. Então eles criaram o Otávio Bonfim, no mesmo local do antigo campo do Matadouro, imortalizado por Raquel de Queiroz. Eles criaram o campo do Urubu, no Pirambu, que hoje é um bairro de Fortaleza. E o Pirambu originou-se do campo de concentração do Urubu. Eu fui atrás de saber porque o campo se chama Campo de Concentração do Urubu. Eu tinha essa curiosidade, porque há pouco tempo o Irineu deixou claro que o campo do Matadouro tinha esse nome porque tinha um matador de gado, o incinerador de animais, o gado, e botaram os retirantes lá em 1915. Eu fui atrás de entender por que chama Campo do Urubu, né? Aí pesquisando, eu cheguei à seguinte conclusão. Existia na região que era o campo de concentração do Urubu, as oficinas da RVC, que eram as oficinas do Urubu,
que era onde eles faziam carro de trem, consertavam trem, armaria fumaça da época. E o nome Urubu, que já existia antes das oficinas, era porque na rua Francisco Sá, que passava por ali, levava para o lixão que tinha na época. E tinha tanto lixo lá em Urubu, que a estrada, que hoje é a rua Francisco Sá, chamava Estrada do Urubu. Então veja, o campo do Pirambu, que é o do campo do Urubu, é associado ao lixão, à morte, ao urubu. E você acabou de explicar a questão do matador e essa conexão, né? Então veja, olha como é que são as coisas. Os dois de Fortaleza, que é onde surgiu a tecnologia de campo de concentração como forma de explorar a mão de obra e escravo, que não ganhava dinheiro, era em troca de comida, a escravidão, surgiu em 1845 em Fortaleza, com membros da igreja. Depois, em 1877, o governo passou a ser o mentor disto. E em 1915, o governo fez novos campos de concentração, mesmo o Rodolfo Teófilo sendo contra. E em 1932 aperfeiçoaram a tecnologia. Aí teve 5 campos no interior. Campo do Ipu, o único da região norte, e os outros 4 campos eram Quixeramobim, Senador Pompeu, Buriti no Crato e Cariús, vizinho ao Crato. Sendo o que tinha mais gente de todos, em quantidade de gente, o que chegou a ter mais gente, o do Buriti. Porque o próprio médico que veio para cá, mandado por Vargas, o doutor José Bonifácio Paranhos da Costa, que tirou as fotos do campo do Urubu que nós temos, que tirou as fotos do campo do Patu, do campo do Buriti e fez relatório, muito bom por sinal. Eu consegui encontrar esse livro, que eu tinha notícia dele por várias pessoas, lá na biblioteca do Denox. Uma capa marrom que não tinha nada escrito. Como a gente foi olhar, livro por livro, tá aqui o livro. Tanto que eu pedi à senhora, guarde esse livro, que deve ser o único exemplar que existe. Mas eu fotografei o que tinha quase o livro todo. Mas tem na biblioteca do Denox aqui em Fortaleza. Pois bem, o do Buriti chegou a ter mais de 70 mil pessoas, mas teve muito mais. O Cariús foi fechado um pouco antes, porque estava morrendo demais e trouxeram para o Buriti. E os campos de concentração, eles estavam perto de obras. O do Ipu, o pessoal era tirado por Jaibaras. O pessoal do Cariús e do Buriti eram levados por feiticeiro em Jaguaribe. O campo de concentração do Patu, aqui nesse livro do Tomás Pompeu Sobrinho, ele narra que só num dia 5 mil concentrados foram tirados de Senador Pompeu para levar para o açude de Choró, em Quixadá. E o campo de concentração de Xeramobim fechou para levar o pessoal para o acampamento da construção do açude, que hoje é o açude Pompeu Sobrinho, que era o açude do Choró, que na época era distrito de Quixadá. E quando o médico teve Senador Pompeu, uma das medidas que ele narra e está escrito, ele proibiu entrar novos retirantes e o pessoal sair diariamente, como saía de trem, para as obras. Porque ele entendia que levava e trazia doença. Para acabar com a febre tifoide, que quase acabou com todo mundo, o médico fez isso. E está escrito no relatório dele, um relatório primoroso. Pensa num homem. Tipo o Rodolfo Teófilo. Só que ele é mais técnico, ele não tem a linguagem bonita e literária do Rodolfo Teófilo. Então, nesse livro do Getúlio Vargas, que é o único documento público onde o governo diz a quantidade de pessoas, eu mostrei aqui para o Nireis, ele leu comigo um discurso de Vargas, que foi proferido em 1933, um ano depois da seca de 32. Aí, bom, eu já mostrei para você, Nireis, ele disse que pelos campos passaram 1 milhão de pessoas. Você viu aqui, esse aqui está publicado, e tem também lá nos anais do governo, está num documento público. Nireis, a imprensa da época, divulgando informações da época, dizia que passaram no máximo 105 mil pessoas em todos os campos. Ele diz que passaram 1 milhão de pessoas como governante prestando conta. Qual é a verdade, na sua opinião? Bom, eu acho que não se pode nem dizer que está entre uma coisa e outra, porque ele diz aqui no discurso dele, né, que ele calcula assim, se cada casal tem 4 filhos, né, aí ele se baseia nessa conta. E você sabe que no Nordeste, às vezes, o casal que tem menos filhos tem 5. E naquele tempo, né? É verdade. Então, assim, ou seja, nós temos um discurso político de quem estava prestando conta, e temos um discurso para a mídia, que é o discurso que nunca dizem a verdade para a mídia.
Ora, a própria mídia altera a verdade, né? É, A própria mídia. Hoje eu tenho que ler 5 jornais por dia para somar os 5 e dividir por 10 para encontrar uma média. E senão se você ler só um jornal, você está desinformado. Infelizmente, mídia é poder. o Juca Chaves tinha uma piada que ele dizia que a imprensa é muito importante. Se pagando bem, ela fala até a verdade. Repete aí, por favor. Como é, hein, Denise? A imprensa é muito importante, porque pagando bem, ela conta até a verdade. Então veja, por quê? Porque a imprensa, grande parte, tem jornais sérios, tem, mas infelizmente os grandes jornais pertencem a quem? Ao poder econômico, Exatamente. ao poder ligado ao mercado. Você acha É, que uma emissora de TV nacional, eu não estou citando nenhum não, ela vai deixar de ter o Itaú, os grandes bancos como patrocinador dos jogos, dos jornais dele, para defender pop que não ajuda nada na manutenção daquela TV? Se está difícil entender eu falando assim, vá para a sua cidade do interior. Observe que os políticos locais que mandam têm rádios. Ou é o dono da rádio, ou é irmão do dono da rádio, e todos têm um programa meio-dia para elogiar o prefeito. É algo parecido a nível nacional. Ó, o que eu dizia há pouco para você, o Tomás Pompeu diz aqui nessa parte, ó, para os acampamentos do Açude Choró foram enviados compulsoriamente obrigados cerca de 3 a 5 mil flagelados, especialmente do campo de concentração do Pato. Então, os campos de concentração, não era, a principal objetivo dele não era segregar, não era evitar que o povo chegasse à fortaleza, não. Aqui era ficar perto das obras. E essas obras foram todas concluídas. O Choró foi concluído. Eu tive no açude General Sampaio, aqui perto de Canindé, que também foi concluído na época, que é no Rio Curu, tinha uns acampamentos também. O campo de concentração era fornecimento de mão de obra. E eu tenho documentos dizendo isso, vários documentos. Assim. Eu não estou aqui achando, não. Eu tenho vários documentos, até o relatório do médico que veio, José Bonifácio Palermo da Costa. Aí, Nireis, 32 se repete 15 e se repete 1877 e 1845. Eu vi um dia desse, você publicou uma foto no seu Facebook, do Arquivo Nireis, de uma espécie de abrigo que foi feito cerca dos anos 40, ali onde hoje é uma igreja, na Olavo Bilac aqui, que foi o Getúlio que fez, que era um dormitório para imigrantes. Você acha que aquele dormitório, eles tiveram vergonha de chamar de campo de concentração por conta da Alemanha nazista, ou aquilo ali realmente era um lugar digno? Eu vi uma foto que você publicou. Que foto é aquela? Eles chamaram aquilo hospedaria. Né? Hospedaria. Hospedaria Getúlio Vargas. Que hospedava? Hospedava os flagelados. Os retirantes da cidade. Certo. Então era na rua Olavo Bilac. Certo. Lá tem os resquícios ainda. Eu vi lá. A igreja está lá. Eu vi sua foto e fui lá. Eu vi. Pois é. Eu vi lá. Mas ali, você acha que eles mudaram o nome para hospedaria porque tiveram vergonha? Porque com a destruição do nazismo e do fascismo, que hoje está de volta no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, você acha que eles mudaram o nome, mas mantiveram a essência de campo de concentração na hospedaria? O que você conhece da hospedaria? Porque aquele campo foi construído ali com o nome de Hospedaria Getúlio Vargas. Uhum. Foi construído exatamente na época da guerra. E na época da guerra, campo de concentração eram os campos nazistas. Sim, sim. Então, naturalmente, eles teriam que fugir dessa terminologia. Né? Então isso quer dizer que há margem para fazer pesquisa para ver o que foi essa hospedaria, quem esteve lá, quem que houve lá, porque eu não conheço nada. Depois que eu vi sua foto, eu não conhecia. Eu tenho que confessar para você que eu só vim a saber dessa tal de hospedaria depois que você publicou uma foto lá, eu acompanho suas publicações, eu fui lá, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu digo, eu vou comentar isso com o Nireis. Nireis, a distância do Riacho do Alagadiço, que na época da cerca de 1877, 1879, 1915, também se chamava esses campos de concentração de Alagadiço, que é o riacho que corre ali atrás do Norte Shopping, ali hoje. Fica a menos de 200 metros dessa hospedaria. Exato. É possível que o campus tenha sido lá, né? Pois é. É por isso que eu digo, eu vou comentar isso com o Nireis, porque eu fui lá.
Depois que você publicou a foto, eu digo, eu vou visitar. Pô. Vi que tem a igreja lá, vi que tem casa nova, mas vi que tem um prédio também abandonado assim, que estão usando lá. E caminhei do Riacho do Alagadiço, olha o nome do riacho, que é o mesmo que chamava o campo de concentração do Alagadiço. Que passa por trás do Norte Shopping. Exato. Dali para essa hospedaria não dá nem 200 metros. E esse riacho foi usado também na seca de 1877, 1879 e na seca de 1900, que tem um campo do Alagadiço, que tem até esse nome, que é o campo do Matador, é o mesmo do Alagadiço. E em 1877, 1879 os outros nomes. Bom, de todos esses campos de concentração que tiveram em todas essas secas, só tem um tombado, que é o campo de concentração do Patu, em Senador Pompeu, que é onde eu nasci. Esse campo de concentração hoje, ele é tombado a nível municipal, e o atual governo do Ceará assinou o decreto de tombamento, e o governo anterior, que foi o Camilo Santana, Vitória Romano, Camilo Santana abriu todo o procedimento, mas foi num processo que a sociedade abriu. Na época eu fui até advogado da sociedade civil, que lutou por isso, mas foi a sociedade civil que saiu na frente do poder público. Foram mais de 20 anos de luta, mas o tombamento aconteceu. Agora, por que só tem esse campo de concentração tombado? Porque foi o único que eles cometeram o erro de botar os retirantes nos casarões do canteiro de obra do açude do Patu, porque o açude do Patu, em Senador Pompeu, ele foi concluído em 1987. Mas começou a construção em 1919 e foi suspenso em 1922. 1922. Aí todo aquele canteiro de obra, casarões ingleses, armazéns, estação que o trem ia até lá, e 200 casas de taipa, que era para os operários, ficou abandonado. Aí quando foi em abril de 32, tinha aquele lugar abandonado, e o Senador Pompeu, como fica no Sertão Central, muitos retirantes estavam lá esperando o trem para vir para cá. Só que o governo disse, não, bota esse povo lá no canteiro de obra abandonado. E lá eram casarões de tijolo, mesmo casa de taipa, eram casas, e foi preservado, porque não tem como queimar casa, e casarões ingleses muito bem feitos, né? Inclusive com arquitetura mista, arquitetura gótica com arquitetura do sertão. E lá também morreu tanta gente, e a dor foi tão grande, que as pessoas dizem que as almas da barragem são santas. Houve um fenômeno messiânico, como houve em Juazeiro, como houve em Caldeirão de Santa Cruz do Deserto com Beato Lourenço. Eu estou fazendo essa narrativa aqui porque ela está me caminhando para o fim. Que é outro canudo, né? Que é outro canudo. Mas eu quero já entrar nisso, eu quero ouvir sua opinião. Eu quero já entrar na questão do Crato, numa coisa bem interessante. Bom, sendo o Pompeu, foi tão grande o sofrimento que hoje o cemitério que tem lá, as pessoas vão pagar promessa. São as santas almas da barragem. Nas caminhadas da seca, Nireis, que tem no segundo domingo de novembro, vão de 6 até 10 mil pessoas, caminhando a pé da cidade até lá, em memória das vítimas, mas a maioria vai descalço para pagar promessa. Acredita no negócio dele? Mostrando o sofrimento. E se tem gente que paga promessa, e você quando conversa com os pagadores de promessa, o que eles pedem? Emprego, comida na mesa, saúde, que são os direitos que deviam ter minimamente. A exclusão social, como você bem disse, a escravidão, a exclusão continua, né? Mas, Nireis, eu queria sua opinião sobre esse fenômeno messiânico. Como é que esse cemitério todo dia recebe pessoas pagando promessa para as santas almas da barragem? Como é que a gente explica esse fenômeno dele? E o cemitério é dentro do sítio histórico tombado. E não tem uma cova, porque as pessoas eram enterradas em valas. Tem o local das valas, né? A pergunta é, como se interpretar um fenômeno messiânico ali no campo do Patu, em Senador Pompeu? Rapaz, não sei nem ele dizer. Eu tenho a impressão que é um fenômeno religioso, né? Certo. Somente. Certo. Que saiu do campo da política para a fé, então, né? Exatamente. Vão pedir a Deus, É. ou seja... Você não tem quem pedir, não tem o que fazer, não tem nada lá, o que é que lhe resta? Deus. O Freud dizia que se você tirar a religião de uma pessoa pobre, você mata a pessoa. E o Goethe, que é o grande pensador alemão, dizia: quem tem arte e filosofia não precisa de religião. Mas, para essas pessoas, a arte e a filosofia é a religião delas. Ou seja, nós precisamos ter fé em alguma coisa. É o que você está dizendo, é um fenômeno
religioso, envolve fé. Bom, gente, para finalizar, o Nirês até se adiantou aqui. Eu ia tocar nesse tema, mas foi bem se adiantar. Eu tive no Crato, visitando o Buriti, conversei com pesquisadores, né? Várias pessoas da região, o Ronald, a Clara Scarlett, o James, são pesquisadores que tem lá, que lutam para que o local do Buriti seja preservado. Eles me contaram, e eles têm documento, que em 32, quando tinha um campo do Buriti ali, e não tinha comida para todo mundo, o Beato Lourenço mandava vários jumentos carregados de farinha e rapadura para dar para aqueles pobres ali do Buriti. Tanto que muitos, retirando do Buriti, foram para Caldeirão. E Caldeirão cresceu muito na seca de 32. Porque lá em Caldeirão tudo que era plantado era de todo mundo. Você falou que Caldeirão foi uma nova Canudos. Bom, como é que você analisa a experiência de Caldeirão, que foi uma experiência popular, de conviver com o sertão, e o campo de concentração do Buriti, que conviveram um com o outro? No Buriti você só tem história de mortandade, em Caldeirão de vida. Como é que podemos comparar essas duas experiências, Nirês? Que conviveram lado a lado. Eu nem sei como comparar, porque apesar de parecidas, são antagônicas. Né? Sim, com certeza. Agora o Buriti ganhava alguma coisa do Lourenço, né? Uhum, sim. Mas o Lourenço conseguiu fazer uma comunidade coesa, né? E autônoma. Sim, né? sim, sim. E daí foi taxada de comunista. Né? É o discurso, né? É o discurso. É um discurso velho, tem que aguente, né? Aí o Cordeiro Neto, com aquele outro oficial aqui, como era o nome dele, Eu não lembro não. mandaram bombardear, né? Quando era a primeira guerra da aeronáutica nossa foi contra Foi. o primeiro inimigo, né, interno. Né? Nosso primeiro inimigo foram os... E quando eles invadiram lá, a maioria morreu. Né? Não, diz que tem 1000 pessoas até hoje desaparecidas. Eles... A arma deles era só facão. Exato. Né? Exato. Mas se defenderam muito bem. Não, e diz que do avião, tem um documentário do Rosenberg Cariri, tem metralhadora no avião e bombas. Tem os relatos, né? E interessante, no Caldeirão não há um registro de alguém que morreu de febre tifoide. Lá no Crato morreu tanta gente que também teve que ter um cemitério clandestino. Os aviões usavam o seguinte expediente. Era um tipo molotov. Certo. Era um camburão, né? Fechado só com buraquinho, metido o pavio, certo. cheio de gasolina, tocava fogo e rebolava. E era? Não sabia desse detalhe não. Não sabia não. Era uma bomba. Era uma bomba. Não ficou nada lá. Eu já estive no Caldeirão 2 vezes. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final. A gente pede desculpa por não ter sido ao vivo, porque o Nirês teve um evento que foi imprevisível, que envolve um projeto muito interessante dele aqui no arquivo dele. Então, não tinha. Como é que a gente poderia compatibilizar a participação do Nirês e ele não ser prejudicado gravando? Eu há pouco falei ao vivo que eu abri o evento, e agora vocês estão assistindo na gravação. Então, eu acredito que o fato de ser uma gravação aqui, a conversa com ele não está prejudicada, porque está aí a riqueza de informação, né? Passo para o Nirês aqui para ele fazer as considerações finais, Nirês. Bom, minhas considerações finais são para dizer que tudo que nós abordamos aqui, todos os assuntos aqui abordados, a grande autoridade o entrevistado deveria ser ele, porque ele é que entende do riscado. Né? Mas aí tem autoridade que tem documento, que tem conhecimento. O Nirês, ele é aposentado do Denox, então ele conhece também a história do Denox. Não, ele está sendo aqui gentil. Aqui não, aqui a gente é que agradece. O homem está especializado há mais de 15 anos nessa história de campo de concentração aqui no Nordeste. Eu agradeço, Nirês. Eu acho que eu já deveria antes ter conversado sobre isso com você. O Nirês é uma pessoa muito disponível, uma pessoa que recebe a gente bem na casa dele. E a casa dele é um mundo de cultura. É um grande depósito de cultura.
de informações, é de uma riqueza imensa que eu não conheço nenhum arquivo em nada que o poder público possa ter que ultrapasse em termos de qualidade e de diversidade, e isso montado por ele através de uma mente que conhece muito, tem experiência, sabedoria e pensamento crítico, que isso é fundamental, Nirês. Por exemplo, uma das coisas mais importantes nessa conversa, que eu agradeço muito ao Nirês, é a capacidade da gente, a partir do passado, compreender o presente, e pelo que eu entendi, quando o Nirês coloca que a escravidão continua, que o foco da nossa elite continua em escravizar e explorar, o que o Nirês estaria dizendo é algo similar ao que o Rodolfo Toff dizia, que nós precisamos aprender com os erros da história. Nirês, muito agradecido. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre aqui à sua disposição. Eu também. Então, até outra vez, pessoal, e muito obrigado pela atenção e compartilhem.